Alô, meus amigos do Magistrar, que alegria estar com vocês nesse preparatório para o exame da UAB. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar um tema muito interessante, muito importante dentro da parte geral do direito civil, que é exatamente o estudo da pessoa jurídica. Isso mesmo, vamos trabalhar juntos aqui a PJ, a pessoa jurídica. Eu tenho um material aqui para você, já estou colocando na tela. Pessoa jurídica. Vamos bater um papo sobre a pessoa jurídica. A gente começa o nosso papo sobre pessoa jurídica já apontando um conceito para a pessoa jurídica. Anota para mim. Pessoa jurídica é o ente moral, isso mesmo, pessoa jurídica é o ente moral criado pelo ser humano, é um ente moral criado pelo ser humano, ao qual o ordenamento atribui personalidade. Ponto, repito. Pessoa jurídica é o ente moral criado pelo ser humano, ao qual o ordenamento atribui personalidade jurídica. Então, entenda comigo já de pronto. A pessoa jurídica, tal qual a pessoa natural, a pessoa jurídica ela também apresenta personalidade jurídica. É isso que eu quero destacar de início. Então, a pessoa jurídica tem uma personalidade jurídica própria. E quando a gente propõe aqui o estudo da pessoa jurídica, importa destacar de início uma classificação que existe para a pessoa jurídica. Olha para a tela comigo, olha o que nós temos aí. Quando a gente fala em pessoa jurídica, a pessoa jurídica ela poderá ser de direito público, é isso mesmo, de direito público ou de direito privado, de direito público ou de direito privado. Quando a gente olha para a pessoa jurídica de direito público, ela, por sua vez, ela se subdivide. Existe a pessoa jurídica de direito público interno, está na tela para você, e a pessoa jurídica de direito público externo. Quando a gente fala em pessoa jurídica de direito público interno, o Código Civil se preocupa em nos informar quais são elas. Elas estão no rol do artigo 41 do Código Civil. Você deverá memorizá-las? Sim. O artigo 41 do Código Civil traz lá, por exemplo, União, estados, municípios, isso tudo é pessoa jurídica de direito público interno. E você tem que memorizar esse artigo 41. Só que o que eu devo lhe dizer é que, mas aí a gente aprofunda no estudo das pessoas jurídicas de direito público interno dentro do Código Civil? Resposta: não. Essa batata quente é mandada para um outro ramo do direito, que é exatamente o direito administrativo. Isso mesmo, o direito administrativo. Então, perceba comigo que quem cuida, quem estuda isso aí é o direito administrativo. O Código Civil, ele está preocupado apenas em te informar quem são as pessoas jurídicas de direito público interno e já o fez lá no artigo 41. Agora, de outro lado, existem as pessoas jurídicas de direito público externo, como você está vendo aí na tela. E quando a gente fala em pessoa jurídica de direito público externo, elas estão lá no artigo 42. 42, isso mesmo. E aí, essas pessoas jurídicas de direito público externo, que estão previstas lá no artigo 42, esse dispositivo 42 do Código Civil chega dizendo assim para a gente: são pessoas jurídicas de direito público externo os estados estrangeiros, isso mesmo, os estados estrangeiros, e as pessoas regidas pelo direito internacional público. Como assim as pessoas regidas pelo direito internacional público? Por exemplo, ONU, OEA, OMS, isso tudo é pessoa jurídica de direito público que externo, essas organizações internacionais que temos aí. Então, perceba comigo que existe a pessoa jurídica de direito público interno e existe a pessoa jurídica de direito público externo. As pessoas jurídicas de direito público externo, você deverá guardar aí, são aquelas que estão lá no artigo 42. Mas e daí? O Código Civil fala mais sobre isso? Resposta: não. Quem vai cuidar disso é um outro ramo do direito, o chamado direito internacional público, como você bem sabe, direito internacional público.
Ah, tá, mas então o que nos interessa aqui para a aula de direito civil realmente, professora? Aquelas pessoas jurídicas que são de direito privado. Isso mesmo, as pessoas jurídicas de direito privado, elas que residem lá no artigo 44 do Código Civil. E esse artigo 44, você deverá memorizá-lo e conhecê-lo muito bem. Quando você abre o artigo 44, eu tenho aqui na próxima tela, a gente tem aí um rol das pessoas jurídicas de direito privado. Já vou te contando que a doutrina nacional, ao olhar para esse artigo 44, diz assim: olha, esse artigo 44 traz as pessoas jurídicas de direito privado, mas traz a título exemplificativo, tá? Exemplificativo. Poderão existir outras pessoas jurídicas de direito privado? Sim, poderiam existir, sim. Isso aí chega a mero título exemplificativo. Mas, enfim, você deverá guardar quais são as pessoas jurídicas de direito privado. E aí você tem aí uma listinha que eu abri na tela para você olhar lá. Primeiro, as associações. E no que falamos de associações, as associações vão encontrar uma pequena disciplina na parte geral ali, a partir do artigo 53 até o artigo 61. Do 53 ao 61, todos do Código Civil. Muito bem. Quem mais é pessoa jurídica de direito privado? Veja bem, as sociedades. E aí, a depender do objeto, aquela sociedade poderá ser simples, aquela sociedade poderá ser empresária, empresarial. Claro que isso a gente também não estuda no direito civil. Isso é mais um ponto que é remetido para um outro ramo do direito, que é o direito empresarial. Tudo bem, mas perceba comigo que quando a gente fala em sociedades, as sociedades, elas estão dentro do Código Civil, sim, mas lá na frente, lá no livro de empresa, a partir do artigo 981. Então, artigo 981 e seguintes, artigo 981 e seguintes. Enfim, as sociedades também são pessoas jurídicas de direito privado. Quais outras pessoas jurídicas de direito privado encontramos no artigo 44? As fundações. As fundações, elas estão aí no Código Civil do 62 ao 69, artigo 62 até o artigo 69. Indo além, a gente também encontra como pessoa jurídica de direito privado as organizações religiosas. Sim, as organizações religiosas. E sobre as organizações religiosas, nós vamos ter só mais uma informação no Código Civil, que está no parágrafo 1º do artigo 44, quando esse parágrafo 1º nos informa que é livre a criação, a organização, o funcionamento de uma organização religiosa. É livre. Claro que esse é livre aí deve ser interpretado com grano sales, com um grão de sal. Tanto assim que a doutrina aprovou um enunciado, que é exatamente o enunciado 143 do Conselho da Justiça Federal, que vai nos informar que, sim, as organizações religiosas, embora seja livre a sua organização, o seu funcionamento, a sua criação, é óbvio que elas deverão observar o quê? As diretrizes da Constituição Federal de 88. É claro que elas têm que observar as diretrizes da Constituição Federal de 1988. Então, até agora vimos, são pessoas jurídicas de direito privado, as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas. Quem mais? Os partidos políticos. Chamo muito a sua atenção para o seguinte: já vi em prova de constitucional da OAB, colocando lá, partido político é pessoa jurídica de direito público interno, certo ou errado? Errado. Partido político é pessoa jurídica de direito privado. E mais, o Código Civil apenas vai nos informar, lá no artigo 44, parágrafo 3º, que os partidos políticos deverão ser regulados por lei específica. Só isso. Então, enfim, eu tenho que saber que partido político é pessoa jurídica de direito privado e o partido político é regulado por legislação específica. Muito bem.
Que mais, professora? Nós vamos ter atualmente uma última pessoa jurídica de direito privado, que é mencionada aí no artigo 44, que são os empreendimentos de economia solidária. Os empreendimentos de economia solidária. Lembrando o seguinte, nós não temos mais as empresas individuais de responsabilidade limitada, não existem mais as chamadas EIRELIs ou EIRELIs, como diziam alguns, e hoje nós temos aí um inciso 7º nesse artigo 44 do Código Civil, que chegou por uma lei lá do finalzinho de 2024, trazendo como pessoa jurídica de direito privado os empreendimentos de economia solidária. A lei que trouxe isso para a gente, que inseriu esse inciso 7º, é exatamente a Lei 15.068, a Lei 15.068, de 2024, lá do finalzinho do ano de 2024. Quando a gente fala em empreendimento de economia solidária, é importante destacar que esse empreendimento ele se opõe ao empreendimento decorrente da atividade capitalista. Mas como assim, professora? É porque quando a gente fala em atividade capitalista, a gente enxerga ali o quê? Uma heterogestão na atividade capitalista, uma heterogestão. A gente enxerga decisões que são o quê? Verticalizadas, que vêm de cima para baixo, não é assim que funciona? Lá no sistema capitalista, na atividade capitalista. Aqui, quando falamos de empreendimento, de economia solidária, nós vamos esquecer a heterogestão, aquela ideia de decisões verticalizadas, e vamos guardar a seguinte palavrinha. O que há aqui é uma autogestão. Aquelas pessoas estão ali trabalhando e elas todas estão gerenciando aquilo tudo. Há uma autogestão e não uma heterogestão. Então, no empreendimento de economia solidária, as decisões não são verticalizadas, as decisões são horizontalizadas. Isso mesmo, elas são horizontalizadas. Pois bem, onde que você chega comigo? Essa Lei 15.068, ela acrescenta um parágrafo 2º no artigo 44 do Código Civil. Parágrafo 2º. Na verdade, já tinha esse parágrafo 2º, ela só mexe aí nesse parágrafo 2º, dizendo o seguinte para a gente, olha, quando a gente estiver cuidando de um empreendimento de economia solidária e a Lei 15.068 não for suficiente para sanar o problema, para resolver o problema, nós devemos nos valer das regras das associações. Então, subsidiariamente, se não houver lei específica para cuidar ali daqueles empreendimentos de economia, aquela lei 15.068 não trouxer solução para aquilo ali, para aquele empreendimento de economia solidária, aí nós vamos lá nas regras de associações, das associações, não são as regras das sociedades, não, tá? As regras das associações, para que elas sejam aplicadas subsidiariamente aos empreendimentos de economia solidária, ok? Se já passamos aí em revista o artigo 44, e aqui peço muito que você memorize todas essas pessoas jurídicas de direito privado, eu quero fazer aqui, primeiro, um quadro comparativo com você, em que na primeira coluna você coloque associações e sociedades, para que na segunda coluna você mencione as fundações, porque quero traçar aí alguns pontos distintivos. Quando falamos de associações e sociedades que estão lá na primeira coluna, você vai anotar que essas pessoas jurídicas de direito privado, elas surgem de um agrupamento de pessoas. É isso mesmo. Tanto na associação quanto na sociedade, nós vamos ter pessoas que se agrupam, nós vamos ter pessoas que se reúnem com determinada finalidade. É diverso do que acontece nas fundações. Por quê? Porque o que acontece nas fundações é que um sujeito chamado instituidor, ele separa para um determinado cantinho alguns bens e ele requer, ele pede ao ordenamento que o ordenamento
atribua personalidade àqueles bens. Então, por isso a gente diz que as fundações, elas não se traduzem num agrupamento de pessoas, mas sim na personificação de um patrimônio. É um patrimônio que adquiriu personalidade. Percebeu a diferença? Então, enquanto que na associação e na sociedade você tem pessoas que se agruparam, nas fundações você tem um patrimônio que adquiriu personalidade. Esse é um primeiro traço distintivo. Como segundo traço distintivo, lá na coluna de associações e sociedades, você pode colocar que elas podem ter ou não finalidade econômica. Podem ter ou não finalidade econômica. Aí você coloca um asteriscozinho para mim, porque já já vou explicar o que eu estou querendo dizer aí, podem ter ou não finalidade econômica, ao passo que na coluna das fundações não há finalidade econômica. Isso mesmo, não há finalidade econômica. Indo além, como terceiro e último traço distintivo, você vai acrescentar para a gente. Quando a gente olha para uma associação ou para uma sociedade, a pergunta que eu te trago é: sobre o ato constitutivo da associação ou da sociedade, esse ato constitutivo, onde ele poderá ser feito? Eu te conto. Ele poderá ser feito ali por instrumento público, por escritura pública, ali dentro de um cartório. Mas compreenda também que esse ato constitutivo da associação, da sociedade, poderá ser feito fora do cartório, por instrumento particular. É isso mesmo, por instrumento particular. Então, note comigo que o ato constitutivo, seja da associação ou da sociedade, pode ser feito por escritura pública, dentro do cartório, ou por instrumento particular, fora do cartório. Já quando cogitamos de uma fundação, o ato constitutivo de uma fundação, primeiro, será a escritura pública. Sim, aquele instituidor vai separar aqueles bens irão adquirir personalidade, mas aquele instituidor irá separar aqueles bens em uma escritura pública. Ah, tá, mas pode se valer? O instituidor poderá se valer de outro ato constitutivo? Sim, um testamento. Testamento. Então, por escritura pública ou testamento. Está lá no artigo 62 do Código Civil. Artigo 62 do Código Civil. Então, escritura pública ou testamento. Muito bem. O que nós vimos aí neste primeiro quadro comparativo? Nós, na primeira coluna abordamos a associação e sua sociedade, para na segunda falar das fundações. Mas atenção, porque a essa altura você deve estar confuso pensando, mas professora, associação e sociedade seria a mesma pessoa jurídica? Não, claro que não. E aí, então, você vai para um segundo quadro comparativo, mais ou menos nas mesmas dimensões do primeiro, em que nós vamos ter lá duas colunas. Na primeira coluna, você vai colocar sociedades, na segunda coluna, associações. Sociedades e associações. Eu sei que tanto a associação quanto a sociedade surgem de uma mesma forma. Como? De pessoas que se reuniram, de pessoas que se agruparam. Disso eu já sei muito bem. Mas você está lembrado daquele segundo traço distintivo que eu fiz você colocar ali um asteriscozinho? Pois bem, é ali, é exatamente ali que reside a diferença. Como assim, professora? É que enquanto que na sociedade as pessoas se reúnem com o quê? Com finalidade econômica. Então, anota para mim, na sociedade A com H, há finalidade econômica, existe finalidade econômica. Na associação, não há finalidade econômica. Isso mesmo, na associação não há finalidade econômica. Perceba comigo que quando eu falo que na sociedade existe finalidade econômica, eu te pergunto, o que é ter finalidade econômica? Ter finalidade econômica é a possibilidade de partilhar lucros, partilhar dividendos. Os sócios na sociedade, eles se reúnem para quê? Para dividir os lucros. É para isso que eles se reúnem em sociedade. Já nas associações, não há finalidade econômica.
Aquelas pessoas se reúnem, aquelas pessoas se agrupam, mas não há essa possibilidade de dividir lucros. Aí você pode me perguntar, mas professora, então para que aquele povo se reúne? Ora, com outras finalidades que não seja econômica. Por exemplo, uma finalidade desportiva, uma finalidade recreativa, uma finalidade educativa. Percebeu? Então, note comigo que essa é a grande diferença da sociedade para a associação. Na sociedade, há finalidade econômica, na associação, não há finalidade econômica. Como segundo traço distintivo, vamos olhar para o ato constitutivo. Quando a gente falava no quadro anterior do ato constitutivo da sociedade e da associação, eu te disse que o ato constitutivo poderia ser feito ou por escritura pública ou por instrumento particular. Não disse isso? Pois bem, tá certo. Mas eu quero saber qual é o nome que nós vamos dar para esse ato constitutivo. Veja, se eu estiver falando de sociedade, o ato constitutivo, ele é o contrato social. Isso mesmo, os sócios fazem um contrato social. Na associação, o ato constitutivo, seja feito por escritura pública ou por instrumento particular, o ato constitutivo não se traduz num contrato social. O ato constitutivo é exatamente o estatuto. Sim, na associação há um estatuto, mas indo além. Se eu já sei que lá no mundo da sociedade os sócios se reúnem para dividir lucros e aí eles fazem um contrato social, que é o ato constitutivo, eu te pergunto mais. Veja, é claro que há entre os sócios o quê? Direitos e obrigações recíprocas. Por quê? Porque eles fizeram um contrato. Se eu fizer um contrato com você, haverá entre nós direitos e obrigações recíprocos. É isso que eu quero te mostrar, olha lá, como último traço distintivo. Nas sociedades, há entre os sócios direitos e obrigações recíprocos. Já quando olhamos para as associações, os associados não fizeram um contrato social. Não, não. Eles não fizeram um contrato social. O que eles têm é um estatuto. Então, se eles não fizeram um contrato, não há entre eles direitos e obrigações recíprocos. É isso mesmo, pode anotar no seu cadernão. Não há entre os associados, direitos e obrigações recíprocos. Aí você pode mencionar artigo 53, parágrafo único. Artigo 53, PU, parágrafo único. Muito bem. Bom, indo além, se você fechou esses dois quadros comparativos, meio caminho andado para acertar a questão de prova que envolva a pessoa jurídica. Só que tem um último ponto que é muito relevante para a gente fechar esse papo de pessoa jurídica, que é o quê? Você sabe muito bem que a pessoa jurídica, ela é titular de personalidade jurídica, não é mesmo? Pois bem, acontece que eventualmente, eu posso ali estar diante daquelas associações, que é uma pessoa jurídica também, uma pessoa jurídica de direito privado, e aí eu quero aprofundar um pouquinho, as regrinhas de associações aqui, só para a gente fechar essa aula. Quando a gente fala em associações, veja que nós vamos ter aqui algumas informações importantes, que eu já vi aí em prova da OAB, e eu quero que você tenha essa listinha aí no seu cadernão. Eu sei que as associações surgem de um agrupamento de pessoas, que não há finalidade econômica, mas anota 3 informações relevantes para mim. A primeira, a de que os associados, eles devem ter iguais direitos, sim. Eles devem ter iguais direitos, sim. Mas, até coloquei aí de vermelho para você, o estatuto, que é o ato constitutivo da associação, poderá, entretanto, instituir categorias com vantagens diferentes, com vantagens especiais. É possível isso? Sim. Então, o que você guarda? A associação, em princípio, os associados terão iguais direitos. Porém, pode ser que o estatuto traga ali vantagens especiais para alguns associados. Muito bem. Além disso, segundo ponto importante sobre as associações. A
qualidade de associado é intransmissível. Mas, olha que interessante, o estatuto pode dispor em contrário. Pode, professora? Pode. Pode trazer ali ressalva falando que você pode transmitir aquela qualidade de associado. Mas isso tem que estar o quê? Expresso no estatuto. E, por fim, a terceira regrinha específica aí sobre o estatuto é lembrar que, sobre o associado, desculpa, a associação, é lembrar que é possível a exclusão de um associado, sim, é possível excluir-se um associado. Mas presta atenção nisso que eu vou te dizer. Isso apenas acontecerá, isso apenas será admitido se houver justa causa e houver um procedimento que assegure ali direito de defesa e direito de recurso ali nos termos previstos no estatuto. Então, vamos resumir. É possível excluir o associado da associação? Sim, mas desde que haja uma causa justa e desde que seja observado um procedimento que respeite a ampla defesa e a possibilidade de recurso. Ok? Essas são as informações mais relevantes sobre as associações. Temos um último ponto para cuidar, para fechar o estudo da pessoa jurídica, mas eu vou deixar esse último ponto para o nosso próximo encontro. Eu fico te esperando para a nossa próxima aula. Um abraço. Até lá.